Aleluia. Tá funcionando o microfone? Não está funcionando. Está funcionando. Tá funcionando. Alô, alô, alô. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu vou tirar a oferta no final, tá? Aleluia! Essa semana eu recebi muitas notícias boas. Uma delas que tem alguns homens da nossa igreja, descobriram o caminho da cozinha. Eles não sabiam que tinham cozinha dentro de casa, né? Inclusive a pia de louça, né? Eles viram lá um vídeo que o bispo Rodovalho muito espertamente colocou ele lavando louça, porque eu acho que foram as únicas que ele lavou, mas tudo bem, ele está dando aquela dica: homens, lavem louça, né? E os homens estão até tentando comprar pela internet, né, máquina de lavar louça, porque os homens reclamaram assim: bispo, eu nunca vi um almoçozinho dar tanta louça, bispo. Falei: queridos, bem-vindo ao mundo da louça, né? Lavar louça, hein? Que bom. Luiz Manuel era um que não conhecia o caminho da cozinha, não sabia que a casa dele tinha cozinha, agora descobriu, e está apaixonado lá pela cozinha. Queridos, eu tenho pouco tempo, e nesse tempo que eu tenho, eu quero aproveitar o máximo para que você possa aprender algumas coisas. Eu recebi um post essa semana da minha querida amiga Susana Sichel, né? Nós temos um grupo lá de geólogos que temos uma WhatsApp, e ela me mandou um post muito interessante, e no post dizia assim: às vezes pedimos a Deus que mude nossa situação sem saber que Ele nos colocou nessa situação para mudarmos. Eu vou repetir devagar. Susana, obrigado, presente do céu para mim. Um abraço, Ronaldo, que você que está assistindo, sei que você está assistindo nossa live. Às vezes pedimos a Deus que mude nossa situação, sem saber que Ele nos colocou nessa situação para mudarmos. Eu quero dar uma palavra hoje que diz o seguinte: você é o agente da mudança. Hoje nós vamos falar sobre que muitas pessoas estão sofrendo do medo. Mas para que esse medo possa ir embora, você é o agente da mudança. Você é a pessoa mais importante, sem sombra de dúvida. Eu queria contar uma história para vocês. Só que essa história que eu vou contar é real. Ela aconteceu, é um fato, né? Às vezes na Bíblia nós temos parábolas que são histórias contadas para que nós possamos entender algum princípio espiritual. Jesus contava muitas parábolas, e ele contava parábolas sobre pescaria, sobre agricultura, sobre tempo, porque era uma linguagem que o povo entendia. Só que essa que eu vou falar, que está no Velho Testamento, está em Isaías, está em 2 Reis, está em 2 Crônicas, foi um fato que ocorreu na época do rei Ezequias, quando Senaqueribe, rei dos assírios, tenta dominar Jerusalém. E essa história é um fato arqueológico. Nós temos prova não só nas bibliotecas dos assírios, na antiga Babilônia, nas bibliotecas eles tinham tábuas feitas de barro, onde eles escreviam toda a história. Nós temos relatos tanto na Babilônia quanto em Jerusalém. Até pouco tempo atrás, foi encontrado, assim, menos de 5 anos atrás, foi encontrado um anel com a insígnia do rei Ezequias. Tinha uma moeda com a insígnia do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei muito importante. E começou o seu reinado apenas com 25 anos de idade. Veja bem, 15 anos antes, os assírios, que era a maior nação bélica, a maior nação armada, era o maior exército daquela época, já tinham tomado o Reino do Norte. O Reino do Norte já tinha sido possuído, eles avançaram. A característica dos assírios, assim como Alexandre o Grande fez, era tomar conta do local, e ele arrancava os homens do lugar, deixava as mulheres, traziam homens de outro lugar, e faziam novas famílias, que aí se tornaram o Reino do Norte e tornou Samaria, os samaritanos.
Os samaritanos eram metade judeu, metade assírios. Por isso que os judeus os repelia, os ignorava. Havia uma rixa muito grande, porque eles não eram judeus, eram misturados com assírios. Os judeus não aceitavam essa mistura. Então, Jerusalém ficava ao sul, e Jerusalém não tinha sido dominada, porque era uma pequena porção de Israel que ainda não havia sido tomada. E o rei da Síria, Senaqueribe, tinha alvos maiores, alvos muito, muito impressionantes. Veja bem, naquela época eles começaram a usar o que eles chamam de tranqueiras. Eles usavam torres imensas, onde os seus arqueiros começavam a guerrear acima das torres. Eles faziam rampas de madeira, construíam rampas de madeira que proporcionavam pular pelos muros das fortificações. Era um povo muito guerreiro, era um povo conhecido pela sua maldade. Eles matavam, se a cidade resistisse, eles matavam todas as mulheres grávidas, matavam todos os idosos, e decepavam mão de muitos jovens. Eles eram muito, muito maus. Quando eles chegavam, eles ganhavam a guerra pelo discurso, eles ganhavam a guerra pela ameaça. Às vezes eles ganhavam muitas vezes a guerra sem disparar uma flecha, porque o povo tinha tanto medo das represálias, que aí então eles se entregavam, abriam os portões, não se resistiam por causa do medo que eles tinham. Então, nós estamos vivendo num tempo de medo. Nós estamos vivendo num tempo de que estamos sobressaltados pelo medo, estamos abatidos pelo medo. Então, nós vamos aprender hoje aqui, aprender até com uma quarentena, porque Jerusalém ficou em quarentena. Presta bem atenção, quando Ezequias subiu ao poder, Ezequias subiu com apenas 25 anos. Você pode acreditar nisso? 25 anos. Ele, com apenas 25 anos, ele subiu ao poder. Era muito, muito jovem, muito jovem, muito jovem. Tanto que 15 anos atrás, ou entre 12 e 15 anos, Senaqueribe invadiu o reino do norte. Ou seja, Ezequias, quando assume poder, já conhece a destruição de Israel. Por quê? Muitos daqueles que estavam lá em cima voltaram para o sul com medo, fugiram do norte com medo do que os assírios fizeram. Então eles já estavam vivendo um tempo de tensão. Os assírios vão chegar, os assírios vão chegar, os assírios vão chegar. Um dia eles vão chegar. Eles estão brigando ali, eles estão brigando lá. O reino da Síria só está crescendo, crescendo. Quando o reino cresce, mais homens, mais exército, mais poder, mais tranqueira, mais invenções de guerra. E eles vão chegar a qualquer momento. E nesse momento, Ezequias assume o poder como rei. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre Ezequias. Uma das cidades próximas de Jerusalém, Laquis, foi vencida completamente. E eu quero dar uma notícia para você. O cerco de Jerusalém se dá entre março e abril. Agora, nós estamos entre março e abril. E nós estamos cercados. Né? Nós estamos amedrontados, cercados, nós vivemos numa quarentena, nós vivemos num momento que nós não podemos sair. Quando Senaqueribe chega próximo de Jerusalém, Jerusalém se fecha. Por quê? Porque Jerusalém era uma cidade feita de pessoas ligadas à agricultura. As pessoas moravam em Jerusalém, mas elas plantavam fora dos muros, distante. Era a zona agrícola, a zona rural da cidade. Mas quando os assírios chegam, eles são obrigados a ir para Jerusalém e ficar em quarentena. Opa! Você já ouviu falar num tal de quarentena? Né? Por quê? Porque se eles fossem para o campo, eles seriam mortos pelos assírios. Eles simplesmente abandonaram tudo. Quando eles souberam que os assírios estavam chegando, eles levaram tudo que eles podiam de termo de comida, e estocaram aquela comida que eles podiam. Naquela época era mais trigo e frutas secas, e estocaram, e dizendo assim, quando é que nós vamos sair dessa quarentena? Em Samaria, o cerco demorou anos. Em Jerusalém, quanto tempo? A história não nos diz basicamente quanto tempo demorou o cerco de Jerusalém, mas foram semanas, talvez meses, que esse cerco demorou. Aquela quarentena, a minha pergunta é, como sair da quarentena?
E o que pode acontecer conosco depois dessa quarentena? Essa é a pergunta. E eu queria dizer para você, assim como aquele post que eu li, você é o agente da mudança. Você é o agente da mudança. Você é o nosso Ezequias. Às vezes nós estamos esperando, olhando pela televisão, esperando que alguma coisa aconteça, uma notícia aconteça, uma intervenção governamental aconteça, um remédio aconteça. Todo mundo está descobrindo remédio, nós sabemos que esses remédios só têm efeito para os pacientes terminais. Aí você fala assim, mas e a vacina? A vacina provavelmente vai demorar 1 ano, e quando a vacina chegar, todos nós já passamos pelo vírus. Não vai adiantar mais nada. Todo mundo está esperando uma notícia que vai nos tirar disso daí. Mas deixa eu falar. Se nós estamos, olha só, muitas vezes nós estamos pedindo a Deus para que mude nossa situação, sem saber que Ele nos colocou nessa situação para que nós fôssemos mudados, transformados. Naquela época, ninguém entrava, ninguém saía, ninguém ia trabalhar. Quanto tempo vai demorar a tua dispensa? Quanto tempo vai demorar a tua dispensa? Quanto tempo? Ninguém sabia. Eles estavam vivendo esses dias. Eu queria que vocês fossem lá para 2 Reis, capítulo 18, para a gente conhecer um pouquinho desse rei. Verso 1, 18, 2 Reis 18, verso 1. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, era muito jovem. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Nós estamos apresentando aqui a pessoa de Ezequias. Quando eu digo que você é o nosso Ezequias, quando eu digo que você é o agente da mudança, você é o agente da mudança. E eu vou te explicar como é que Ezequias conseguiu vencer essa quarentena e como é que Ezequias conseguiu vencer todos os seus inimigos. A primeira coisa que aqui fala, que era o seguinte, ele era reto perante o Senhor. Ele era reto. Eu não entendo muito bem sobre isso, mas Ezequias foi discipulado, treinado, de tal forma, quando ele assumiu o reinado, ele tomou decisões certíssimas. Coisa que os reis que vieram antes de Ezequias não fizeram. Ezequias tomou decisões certíssimas. Olha só, no verso de número 4, removeu os altos. Os altos eram usados como lugar de idolatria. Quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, o povo estava envolvido com idolatria. E quando Ezequias assume, fala assim, eu não vou aceitar isso no meu reinado, eu não vou aceitar isso no meu ambiente. O meu ambiente adora um Deus, um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Não adora deuses. E ele quebrou, ele usou da sua autoridade e quebrou postes ídolos. Verso de número 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele... Olha só, que elogio. Será que você pode ter esse elogio na sua vida? Será que você pode ter esse elogio na sua vida? Eu acho esse elogio espetacular. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Esse aqui é o agente da mudança. Olha só no verso 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, se apegou, se agarrou, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde ele lograr, quer saía.
Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Vou voltar aqui para você se lembrar. O rei da Síria era o maior rei daquela época. O rei da Síria tinha o maior exército daquela época. O rei da Síria era o todo-poderoso daquela época. O rei da Síria tinha um exército que, segundo a história, isso não é contos, são fatos. A arqueologia mostra que eles inventaram tranqueiras de guerra, eles tinham armas de guerra, eles tinham arcos de grande distância, eles tinham equipamentos para quebrar muros, quebrar portões imensos. Eles faziam rampas que levavam os seus arqueiros para mais alto do que a torre. Eles eram acostumados a enfrentar grandes inimigos. Esse é o rei da Síria que quis botar a mão sobre Jerusalém e que Ezequias enfrentou. Muitas vezes nós estamos tão medrosos, tão preocupados com o dia de amanhã, porque não sabemos como isso vai acontecer, e estamos enfrentando um inimigo invisível. O nosso inimigo é invisível. E as notícias que chegam são aterrorizantes. Pronto, obrigado. São aterrorizantes. Olha aqui, é tão difícil essa notícia que, né, causa até problema para falar. Notícias terríveis. Essas notícias terríveis chegaram. E eles, o que eles fizeram? Ezequias chegou e falou assim: eu não vou me dobrar diante de Ezequias. Perdão, diante de Senaqueribe. Eu não vou me dobrar diante de Senaqueribe. Aqui, meu querido, se prepara uma coisa chamada conhecimento. Conhecimento de Deus. Ezequias conhecia Deus. Ezequias tinha tido uma experiência com Deus até o ponto que ele falou assim: eu não aceito que no meu reinado se adore postes ídolos, que tenham deuses. Eu tenho o meu Deus, o meu único Deus, chamado o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu não vou aceitar isso. E ele tomou uma decisão. E quando Senaqueribe chegou, que era um problema visível, palpável, que já tinha dominado o norte, ele falou assim: eu não aceito. Ele falou: eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Eu li para você 2 Reis, capítulo 18, verso de 1 a 7. Agora, e que fala da postura, da decisão. Quem era Ezequias? Quem era Ezequias? A postura, a decisão. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas nesse exato momento estão perguntando assim: mas, puxa vida, eu trabalhei tanto. Olha, eu estou trabalhando na minha loja, estou trabalhando no meu emprego, consegui um emprego agora. Eu estou trabalhando assim, estou trabalhando assado, estou semeando. E será que isso vai acontecer? Será que isso vai me atingir? Eu não mereço isso. Ou será que eu mereço porque eu fiz algo errado no passado? Sabe, isso não é hora de se fazer essa pergunta. Isso não é hora. Porque o próprio Ezequias poderia ter feito essa pergunta. Ezequias podia ter chegado no seu quarto e diga assim: Senhor, eu quebrei os altos. A palavra estava escondida, ninguém usava a palavra, eu trouxe a palavra de volta. Nós começamos a orar, nós começamos a te buscar. Eu comecei a falar de ti para todo mundo. E, de repente, isso acontece comigo. Poxa vida, a Síria pode conquistar o mundo inteiro, mas nós somos tão pequenos. Por quê? Por que nós vamos perder? Que Deus é esse? Até nós, todos nós estamos debaixo do mesmo céu, em cima da mesma terra. Todos nós estamos, não importa quem você é, o que você fez ou você deixou de fazer. Todos nós seremos atingidos por essa calamidade. Todos nós seremos atingidos por essa calamidade. O que importa agora é apenas uma coisa: qual é o seu conhecimento de Deus? O que você consegue fazer agora? O que você consegue ser agora? Fazer pelo ser. O que você é. O que você é agora. O que você é agora. Qual é o conhecimento de Deus que você tem? O que você já leu? O que você já orou? O que você já buscou?
Agora é a hora de você se levantar e dizer: eu não aceito isso, eu não aceito essa situação, eu não aceito esse momento, isso não é para mim. Eu vou sair disso tudo mais forte, mais fortalecido, mais abençoado, porque eu dependo de Deus. Ezequias tinha toda a razão para chegar, abraçar, cruzar os braços e dizer assim: abre os portões, deixa Senaqueribe entrar, não tem problema não. Eles são maiores do que nós, são mais fortes do que nós, vamos perder mesmo, para que não morram e não matem, não mutilem. Os assírios matavam as mulheres grávidas. Olha só a maldade deles. Eles eram terríveis. Será que Ezequias podia ter aberto as portas e dizer assim: vem, acabou, chega. Mas ele não fez isso. Volto a dizer, o agente da mudança é você. Você é o agente da mudança. Você é o agente da mudança. Vamos lá, volta lá para Isaías 36, por favor. Isaías 36, por favor. Aqui no verso de número 7 em diante, acontece as acusações. Senaqueribe estava numa guerra, ele manda então para conversar com Ezequias e o povo de Judá, ele manda uma equipe. Uma pessoa dessa equipe falava em hebraico. E aí eles chegam aos muros e fazem ameaças em hebraico. O povo estava, a Bíblia diz que o povo estava nos muros ouvindo, e ouviram as ameaças que eles fizeram na sua própria língua. O que você tem ouvido esses dias? O rei Ezequias mandou dizer: ninguém discute, ninguém fala nada, todo mundo escuta e não fala nada. Eu faria pior, aliás, eu faria melhor. Ninguém fica ouvindo esse tipo de ameaça. Porque hoje nós estamos na televisão, escutando horas e horas de programas de televisão que só são ameaças. Falam na nossa língua, de forma ao nosso entendimento. São só ameaças, ameaças o tempo todo. Ameaçando você. Dizendo para você: olha, o negócio está ruim, olha, o negócio está difícil, olha, aconteceu em tal lugar, olha, aconteceu em tal lugar. É impressionante a quantidade de ameaças que nós estamos recebendo. Sabe por quê? Porque é a forma que eles têm de te enfraquecer. O que você está ouvindo esses dias? O que você está ouvindo esses dias? O que você está ouvindo esses dias? Olha só, em 2 Crônicas 32, eu não vou lá por causa do nosso tempo, está bem curto. Em 2 Crônicas 32, Ezequias, antes de Senaqueribe chegar, porque ele sabia que Senaqueribe iria chegar mais cedo ou mais tarde, Ezequias esconde as águas de Jerusalém. Ele cavou um túnel para que as águas passassem por esses túneis. As águas superficiais. Ele quebrou um aqueduto que trazia água para Jerusalém. Ele quebrou o aqueduto. Ele fez um pequeno túnel para que algumas águas pudessem chegar em Jerusalém escondidas dos assírios. Aí eu pergunto, por que será que ele fez isso? Por que ele quebrou o aqueduto se Jerusalém precisava de água? Sabe por que ele fez isso? Porque com certeza os assírios iriam envenenar as águas que eles iam tomar. Era uma forma deles acabarem mais rápido com o cerco. Sabe, o povo com sede, a água passando, se está envenenado ou não, eu estou com sede, eu vou tomar aquela água. Então Senaqueribe cortou aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente que se alimenta de esgoto. Notícias, filmes, sabe, tanta sujeira que não faz nenhum bem a você, não deixa você em momento nenhum melhor. O que você tem bebido esses dias? O que você tem se alimentado esses dias? Isso faz toda a diferença. Ezequias escondeu algumas águas, fez
Esse túnel está lá até hoje, está descoberto. Se você for em Jerusalém, você pode. É uma visita rara que pode ser feita, porque é totalmente subterrânea, mas você pode visitar esses túneis que Ezequias fez para que as águas não fossem envenenadas. A decisão de beber água envenenada é sua, é minha. Nós é que tomamos essa decisão. Quais são as águas que você está tomando? Quais são as águas que você está tomando? Eu acho isso muito interessante. Vamos agora, continuando segundo Isaías 36, porque aqui você tem várias ameaças, né? Várias ameaças. No verso de número 7, diz assim, mas, no verso de número 6, você confia no Egito, porque o Egito estava tentando lutar contra Senaqueribe, juntar vários exércitos para que Senaqueribe não fosse vencedor. E Senaqueribe achava que que Judá estava confiada na ajuda do Egito. Por que você confia no Egito se não é um bordão de cana esmagada, a qual, se alguém se apoiar, entrará e transpassará a sua mão? Assim é Faraó. Por quê? Porque Faraó tinha dito que ia ajudar muita gente e não ajudou. Por quê? Você confia em Faraó? Aí depois ele vem no número 7, os oficiais de Senaqueribe. Você diz, Ezequias, que confiamos no Senhor nosso Deus. Mas vem cá, não é aqueles altares cujo Ezequiel removeu? Não, Ezequiel não removeu altares do Senhor, muito pelo contrário. Ora, pois, empenhaste meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor? Confias no Egito, nos carros, nos cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra essa terra? Ele está dizendo o seguinte, olha, o que você pensa que você é, Ezequias? O que você pensa que você é? O meu senhor, Senaqueribe, te dá 2.000 cavalos se você me der 2.000 cavaleiros. Ou seja, todo o exército de Jerusalém não eram nem 2.000 homens. Como é que você se confia no Egito, no Faraó, que promete ajuda a todo mundo e não ajuda na hora? Esse Deus que você tem, o que é que esse Deus pode fazer por você nesse momento? Eles queriam ganhar a guerra no grito. Eles queriam ganhar a guerra na ameaça. Eles queriam ganhar a guerra no medo. Eles queriam ganhar a guerra no terror. Eles queriam ganhar a guerra assim, se nós fizermos um cerco agora, como é que vai ser a sua vida? Porque você vai comer o quê daqui uns dias? Nós estamos ouvindo isso, a mesma coisa hoje. Tem um problema vindo de fora, vindo de longe, tão forte, que ninguém resistiu. Vários países estão sofrendo, caindo, estão se ajoelhando diante dessa epidemia. E você está pensando o quê? Que não vai acontecer isso com você? A partir de hoje você se chama Ezequias. A partir de hoje você vai ler toda a história de Ezequias que está na Bíblia. A partir de hoje você é o agente da mudança. O problema, Senaqueribe, prepotente, orgulhoso, ele desafiava todo mundo, ameaçava todo mundo, mas ele fez a coisa errada. Ele ameaçou o Deus Todo-Poderoso. Ele ameaçou o Deus Criador dos céus e da terra. Ele ameaçou um homem que confiava no Senhor. Um homem que tinha conhecimento do Senhor. Um homem que tinha experiência com o Senhor. É isso que aconteceu. Eles desafiavam o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, no verso de número 14, Senaqueribe manda uma carta para Ezequias. Cadê o 14? Não, desculpa, é no 37. Isaías 37.
a partir do verso de número 8. Agora, preste atenção. Vamos no 37, a partir do verso 1, que eu acho que é importante. Aqui você tem a reação de Ezequias quando os seus homens voltam, aqui Eliaquim, Sebna e outros anciãos voltam dos muros e conta para Ezequias o que eles ouviram. Né? E aí Ezequias responde da seguinte maneira, no verso de número 3. Assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que o Senhor ouviu, faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. E foram os servos de Ezequias ter com Isaías, que era o profeta daquela época. Isaías manda, então, um recado, a partir do verso de número 6. Diz assim, Isaías lhe diz, diz isso a vosso Senhor. A única coisa que eu quero chamar a sua atenção é que quando os homens de Ezequias, que foram ouvir as notícias, foram ouvir as notícias do rei de Senaqueribe, voltam e contam para Ezequias, sabe o que Ezequias faz? Ezequias rasga as suas vestes, fala de arrependimento, fala de oração, fala de entrar no quarto, fala de se ajoelhar, fala de pegar a palavra. Ele teve uma atitude. Ele poderia ter dito, acabou, chega, estamos perdidos, olha o medo, então, isso tudo está chegando, isso vai acabar com a gente. Né? Tem gente aí que dá notícia que vai morrer milhões de pessoas. E tem pessoas que acreditam nisso. Meus queridos, morre gente todo dia, em todo lugar. Só na França morrem 800 pessoas por mês de suicídio. Por mês. 1.200 fazem tentativa de suicídio. 1.200, 800 morrem por mês. Na França. Fraternité, Égalité e Liberté. Na França. Pessoas que não têm Deus. Pessoas que estão apavoradas. Pessoas que estão cheias de ansiedade. Pessoas que se matam por pequenos motivos. Tem pessoas se matando na Europa porque não sabem o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses na vida delas. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que Ezequias fez? Foi para o templo. Sabe o que Ezequias fez? Foi ouvir a palavra de Deus. Sabe o que Ezequias fez? Foi mandar um recado para o profeta, para aquele homem que era o homem usado por Deus para falar a palavra dele. E mandou um recado, Senhor, Senaqueribe se levantou contra nós. Sabe o que Isaías responde no verso de número 6? Isaías lhe disse o seguinte, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temos diz isso a Ezequias, assim diz o Senhor, não temos por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Você fala assim, como? Você fala assim, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Deus diz assim, fica tranquilo, não vai acontecer nada disso. Fica tranquilo, porque Senaqueribe vai escutar uma notícia ruim, vai voltar para a sua cidade e chegando lá e vai ser morto a espada. Como? Ele é o maior rei de toda a época, ele é o rei mais poderoso, é o dono do maior exército. Como? Assim diz o Senhor. Deus estes dias está dizendo para a sua casa, você me busca de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e você verá a manifestação da glória de Deus na sua vida. A sua vida. Você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, nessa situação, nessa quarentena, nesse inimigo invisível que está chegando e batendo na nossa porta. Não
tenham medo. Não tenham medo. Carta do rei da Síria. Senaqueribe era tão prepotente, tão ambicioso, que ele queria dominar Judá, assim como ele dominou o reino do norte. No verso de número, Isaías 37, no verso de número 8, voltou, pois, Rabizaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina. Ouvira que o rei já havia sido retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, se dizia, saiu para guerrear contra ti, assim como ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele sabia que profetas ou homens de Deus iriam dizer para Ezequias, Ezequias, fica tranquilo que o rei Senaqueribe não tomará Jerusalém. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria em todas as terras, já tens ouvido. Eles destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Ele quer ganhar a guerra sem uma flecha. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Refés e os filhos de Éden que estavam em Talazar? Onde está o rei Amate? Onde está o rei Arpade? Onde está o rei Serfaim? Ele manda uma carta dizendo assim, você acha que o teu Deus vai fazer alguma coisa? Você acha que os outros também não tinham deuses? Quem é você para pensar alguma coisa, Ezequias? Abre os portões. Nós queremos entrar. É melhor. Aí ele fala assim, eu venci tal rei, tal rei, tal rei, tal rei. Aí você fala assim, a epidemia chegou em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. A gente só escuta notícia ruim na televisão. Aí você fica cheio de medo. Eu não estou dizendo que você não tem que ter cuidados, você tem que ter todos os cuidados. Mas o que você não pode ter medo do dia de amanhã. O que você não pode ter ansiedade pelo dia de amanhã. O que você não pode ter é se acovardar nesse momento. Você não pode deixar a sua vida ser contaminada pelas águas que estão sendo colocadas na tua frente. Você precisa tomar as águas limpas. Você precisa tomar a água do Espírito Santo. Você precisa se fortalecer por dentro. Sabe o que Ezequias fez? Sabe o que Ezequias fez? Ele estava de quarentena, gente. Tendo Ezequias, verso de número 14, tendo Ezequias recebido as cartas das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo, olha só, e orou ao Senhor, dizendo, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, e tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, o Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Lançaram no fogo os deuses deles. Porém, deuses não eram, senão obra de mãos, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos das suas mãos, das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê o país de Israel de hoje, que é um país tão pequeno, mas que enfrenta situações tão adversas, inimigos tão poderosos perto, eu creio que esse povo, ele entende isso aqui. Pô, se isso aconteceu com Ezequias, que era tão pequeno, tão minúsculo, tão frágil, e venceu um rei tão poderoso, Senaqueribe, nós também hoje podemos. Aqui está o DNA do povo judeu.
Aqui está o DNA. Eles disseram assim, isso aconteceu. Gente, isso aconteceu, isso não é história, isso não é uma fábula, isso não é uma parábola. Isso aconteceu. Está na história. Você vai, se você tiver acesso à bibliografia dos assírios, você vai ver que eles contam essa história. Se você for ter acesso à arqueologia dentro de Israel, vocês vão ver que isso aconteceu, isso é história. Quando eles desceram do norte para o sul, eles deixaram várias informações, ou o seu exército foi passando, muita coisa foi arranhada, muita coisa foi deixada. Nós não estamos falando, não estamos falando de uma história, nós estamos falando de um fato. E sabe o que Ezequias fez? Ezequias foi para o templo do Senhor. Ezequias pegou a carta de Senaqueribe e falou assim, Deus, Criador dos céus e da terra, olha o que Senaqueribe disse do Senhor. Ele falou do Senhor. Sabe o que ele disse? Que o Senhor é igual a outros deuses, feitos de madeira, feitos de pedra. O Senhor é outro, o Senhor é como um outro qualquer, que o Senhor não vai ajudar em nada, o Senhor não vai fazer nada. Olha o que ele fez. Ele jogou para Deus. Falou assim, não está falando mal de mim, não está falando mal de Judá, está falando mal do Senhor. Querido, estão dizendo por aí que você não vai poder subsistir depois desse tempo. Estão dizendo por aí que você vai ser destruído. Estão dizendo por aí que não há solução. Estão dizendo por aí que isso vai destruir muitas vidas ao nosso redor. Você é o agente da mudança da sua casa. Você é o agente da mudança da sua família. Você é o agente da mudança. Não aceite o que você está vendo, não aceite o que você está ouvindo. Aceite apenas que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, é muito maior do que qualquer inimigo. Buscou o Senhor. Ele, o que ele fez? Conhecimento de Deus faz toda a diferença. Não negociou com o inimigo. Não negociou. Sabe, aquele que queria dominar o mundo, que era Senaqueribe. Senaqueribe queria dominar o mundo. Não tinha tanta força assim. Vamos ver lá? Então, Isaías 37, verso 21. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem o profeta está perguntando? Senaqueribe, a quem afrontastes? A quem blasfemastes? A quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel? Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e ciprestes, chegarei ao seu mais alto cume, ao denso e fértil pomar. E aí vai por diante, o profeta dizendo a respeito de tudo que, das blasfêmias, o que aconteceu contra Jerusalém. No verso de número, pula para o verso de número 33. Pelo que assim diz o Senhor, é o profeta Isaías dizendo, acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, não lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de se levantar contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas essa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deixa eu te ensinar uma coisa. Olha só. Te ensinar, né? Te lembrar, porque você já sabe. Olha só, preste atenção. Num momento como esse, nós perguntamos assim, o que Deus pode fazer? Eu estou sem trabalho, estou sem trabalhar, meus recursos estão pequenos. O que vai acontecer nesse momento? O que vai acontecer nesse momento?
que pode acontecer nesse momento? Qual é o milagre que pode acontecer nesse momento? Eu queria dizer para você, o milagre quem faz é Deus. A única coisa que você precisa fazer é crer no milagre, é ter essa expectativa. Quando Ezequias pegou a carta de Senaqueribe e foi até o templo, ele tinha uma expectativa. Eu vou mostrar essa carta para Deus, ele vai entender e ele vai fazer alguma coisa. Ele tinha uma expectativa assim, se Deus ouviu o que Senaqueribe falou dele, ele vai botar a mão sobre Senaqueribe. Ele vai fazer alguma coisa. Então, qual é a expectativa do teu coração? Aí está o segredo. Ezequias tinha conhecimento de Deus. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha só, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E foi lá atrás desse Deus, e ouviu a voz do profeta, ele ouviu a voz do profeta, ele ouviu a voz do profeta, ele ouviu a voz de Deus, e ele não ouviu as ameaças dos mensageiros de Senaqueribe. Ele ouviu a voz do profeta, ele ouviu a voz de Deus. Aí você vai perguntar, como é que pode mudar? Não importa o que vai mudar. Como? O importa é o que vai acontecer. O que vai acontecer? Livramento do Senhor sobre a tua vida. Seja você a mudança. Deus quer te mudar nesse momento. Deus quer tirar você de trás da pedra, de trás do medo, de trás da situação de pavor, de estopor. E Deus quer tirar você daí, quer jogar você na frente da batalha. E você vai colocar Deus na frente e Deus será vitorioso em todas as situações, em nome de Jesus. Para terminar, então o anjo do Senhor feriu no arraial, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, se foi e ficou em Nínive. Deixa eu só te explicar uma coisa. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Ali estava concentrado um grande exército, porque eles queriam dali invadir outros povos, outras nações. Eles estavam tentando ganhar Judá no gogó, na garganta, na ameaça. Entendeu? Então, ali havia uma concentração de um grande exército. E aqui diz que o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios. Como é que ele fez isso? Nós não sabemos. Deixa eu contar uma história. Os arqueológicos, os estudiosos de todo o mundo que estudam a história dessa época, acreditam que houve uma grande epidemia. Por quê? Naquela época, nesse lugar, eles estavam sem água, pouca água, estavam sujos, suados, estavam sem higiene e havia uma proliferação de ratos naquela época. E provavelmente alguma doença transmitida pelos ratos atingiu aquele homem. Nós estamos falando de hipótese. Apenas o anjo do Senhor, aquele que deu o start, falou, orgulho, prepotência, arrogância, orgulho, prepotência, arrogância, sabe? Batendo Deus, batendo na face de Deus. Sabe o que? O anjo do Senhor se levanta e fere de morte o arraial dos assírios. Não estou preocupado o que aconteceu. Eu apenas vejo que esse arraial dos assírios, naquele dia eles perderam 185.000 homens. Aí você vai nas enciclopédias dos assírios, na história dos assírios, nos remanescentes da história, está relatado esse fato, que os homens morreram. Quando Senaqueribe escutou essa história, foi e voltou para a sua cidade de Nínive. Eu estou no versículo de número 37. Sucedeu que ele, estando a adorar Nimrod, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Pronto, está vendo como é que Deus fez o milagre? Deus jogou uma epidemia em cima do povo assírio, dizimou 185.000. Senaqueribe voltou para sua cidade, estava adorando o seu Deus, quando seus 2 filhos o ferem a espada. Queridos, não fica preocupado com o que Deus vai fazer.
Fica preocupado o que Ele vai fazer. Através do seu conhecimento, através das suas experiências. Vamos fazer o que Ezequias fez. Não somos pequenos? Sim, somos pequenos. Somos pequenos, sim. Não adianta nesse momento. Somos reféns, sim. Mas como na época de Ezequias, vamos fazer o que Ezequias fez. Ezequias adorou a Deus. Cuidado com as suas palavras, meu querido. Cuidado com as suas batalhas nesse momento. O medo traz divisões, dissensões, confusões. Olha o que você está ouvindo, o que você precisa ouvir. Se alimente da palavra de Deus, se alimente de oração. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não adianta buscar uma mudança que Deus vai fazer. Deus quer, nesse momento, que você seja a mudança. Organize a sua cabeça. A página virou. Estamos vivendo num momento diferente. Consciência do momento. Confiança em Deus. Agora é hora de confiar em Deus. Agora é confiar no Deus Todo-Poderoso de Israel. Meu querido, feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Que Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Não vamos orar para Deus mudar esse momento. Vamos orar para que Deus nos mude nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse instante. Obrigado, Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Eu creio na manifestação do Teu poder. Eu creio que o Senhor, o Todo-Poderoso de Israel, eu creio que o Todo-Poderoso de Israel vai nos visitar. Nós recebemos aqui o pedido de oração, libertação do Jorge Paulo, cura do Walter Toledo, que está num momento muito depressivo, ele está numa UTI, onde ele teve que fazer várias cirurgias. Orar pelo Lino, que está se restaurando, está sendo restaurado lá na UTI. O Nelson Figueiredo, de Salvador, Bahia. Família da Cristina Pondé, Paulo Guimarães, Jorge Costa, Sandra Argos, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Nós oramos para que o Senhor possa tocar essa família e fazer nova todas as coisas. Oramos pelo Luiz Antônio Schmidt. Oh Deus, visita Ludmila Silva Carvalho, que está passando por um momento muito de abatimento. Que o Senhor possa livrá-la. Oh Deus, nós queremos tocar nessa família, dizer que nenhuma necessidade tocará na sua porta. Oh, Agamenon, que está sendo diagnosticado com a Covid, que o Senhor guarde a sua saúde, que o Senhor fortaleça a sua imunidade, que você levante do seu leito. Oração para que seja feita a vontade de Deus na vida do Cristiano Azarite. Ô Cristiano, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Pela Samira Abdala, que está com feridas no seu corpo, e que nós cremos na sua transformação, na sua cura. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso de Israel. Cura, Senhor, cada uma dessas enfermidades. Cura, Senhor, cada uma dessas necessidades. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, 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 parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras,
que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça. Nós estamos debaixo da graça dele. O amor de Deus Pai. O mesmo Deus que agiu na época de Ezequias, age hoje nas nossas vidas. A unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Você está invisível a qualquer peste. Você está invisível a qualquer laço. Por quê? Porque você está coberta pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Como é que vai ser sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim